A rodada ajudou bastante. O time até que não jogou tão mal. Zé Roberto fez 2 defesaças. Roger acertou um chutaço. A sorte sorriu para o Ipiranga. E o Dragão voltou a perder na temporada depois de 4 jogos de invencibilidade. Meu nome é Mike Gabriel, está no canal Dragão de Aracaju. Vamos falar aqui do pós-jogo de Ipiranga 1. Confiança 0, o jogo que aconteceu neste domingo à noite, às 19 horas, no Colosso da Lagoa, lá em Erechim. E o Confiança, apesar de ter feito uma apresentação até razoável, não conseguiu vencer, segue na zona e perdeu uma oportunidade incrível de, se não diminuir a diferença para os da frente, sair da zona de rebaixamento, porque bastava uma vitória simples. Vamos lá, ver aqui os 4 pontos importantes desse jogo e trazer os destaques dessa partida que aconteceu ontem. Vá deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, se tornando membro e clicando no link que eu vou deixar aí da Shopee. Você não muda nada para você, mas a mim ajuda bastante. Vamos lá, começando com o primeiro ponto aqui que eu trago de destaque, é o esquema. O Luizinho Vieira veio com uma escalação diferente, não estranhamos mais, a gente já está entendendo esse esquema dele, com 2 centroavantes, 2 pontas que recuam mais, o meio campo acaba ficando mais preenchido. Dessa vez a gente teve até não teve tanto volante para segurar, o time até se soltou mais e foi mais para frente. E no final das contas até que o time fez um jogo bom. Tivemos boas chances, né? Tivemos aí 2 chances claríssimas de gol. Uma logo no início do jogo com o Thiago Santos que o goleiro pegou. Depois tivemos outra com um chute de fora, salvo engano, de Dionísio, que o goleiro espalmou para escanteio. No geral, tivemos um bom volume e sofremos pouco na defesa. Claro, saímos derrotados, então se o esquema fosse ruim e a gente vencesse, era melhor. Mas tem que reconhecer esse avanço. E falar em reconhecer avanço, o avanço da defesa. Conseguimos com isso anular a principal arma do Ipiranga. Eu falei isso no meu pré-jogo. O Ipiranga vinha de 3 vitórias de 1-0 e essas 3 vitórias foram com gols de cabeça. Era a principal arma do Ipiranga. Foi o que o Ipiranga tentou do primeiro ao segundo tempo, no primeiro e principalmente no segundo tempo, para fazer gol, mas o Confiança tanto conseguiu bloquear seu início de jogada, como quando os cruzamentos vieram, o goleiro pegou, os zagueiros cortaram, enfim, a defesa foi muito bem, conseguimos anular o principal ponto de um dos principais times da Série C. O Ipiranga está na 3ª colocação, não é à toa. Claro que, mais uma vez, perdemos em um gol ali que tem uns 70% de mérito do jogador do Ipiranga. Acho que eu poderia ter tido uma pressão maior, não poderia ter dado a liberdade, mas ele não teve uma liberdade tão ampla. Realmente ali, a bola que ele pegou, ele precisou de poucos metros, poucos centímetros talvez, para ajeitar a bola e mandar um petardo sem chances para Felipe. Mas se tem algo para se elogiar, tem que ser pensar nesse avanço, nessa melhoria da defesa. Isso é importante porque a nossa competição claramente será para não rebaixamento. Entenda, tem 10 jogos para fazer, muito ponto para conquistar e não vai ser fácil. A gente precisa de uma defesa muito sólida para não estar tomando gols bobos. Dessa vez não foi um gol bobo, foi um gol realmente com muito mérito do adversário. Aí assim, perdemos o jogo. Só venho falando de coisa boa, vamos falar das coisas ruins agora. Ataque ineficiente, né? A gente teve algumas chances, não foram tantas, não foi a quantidade de chances que o Confiança costuma criar, mas as que criamos não conseguimos matar. Seja por mérito do goleiro Zé Carlos, fez duas ou 3 defesas assim sinistras, mas teve outros lances que o Confiança não tomou as melhores decisões. O time hoje ele está muito dependente de uma noite inspirada de Neto, então das bolas certas chegarem aos pés do cara certo, que é Neto, ou de uma dose de sorte, como foi também contra o Brusque, quando a bola acabou resvalando na defesa adversária e entrando no gol. Então, esse esquema que eu elogiei, que realmente melhorou a defesa, os números estão aí para comprovar, deu mais equilíbrio ao time. Tá faltando ali a última peça, o último encaixe, o último esquema para fazer esse ataque voltar a funcionar. Funcionou bem contra o Brusque, funcionou bem contra o Bahia, mas foram jogos um pouco atípicos. Jogando em casa também, a gente precisa arrumar alguma coisa, alguma forma de jogar
fora de casa e fazer esse ataque, se não ser tão vislumbroso, virtuoso, sei lá qual a palavra que eu vou usar, dos jogos aqui no Batistão, mas que pelo menos ele seja um pouquinho mais agudo, agrida mais. O segundo tempo do Confiança, praticamente, tirando o cruzamento de Nicolas no escanteio, que gerou um lance até polêmico, que a bola pode ter entrado ou não, criamos muito pouco. E falando no segundo tempo, mais uma vez o time cai de rendimento assim, vertiginosamente no segundo tempo. O time cansou, pouca criação, poucas chances, pouca variação, e aí a gente sabe que essa questão física é um problema desse time. Eu não sei se é o caso já de pensar em mudar o preparador físico, se é a preparação física que dá inadequada ou o perfil das contratações, o que pode ser. Agora, é fato que o time cai muito de rendimento no segundo tempo e que algo precisa ser feito. Ou guardar, são 5 substituições, guarda essas substituições para ir jogando. Algumas substituições talvez tenham que ser feitas já no intervalo, outras não. Enfim, muita coisa precisa ser ajustada nesse time para o segundo tempo, porque vamos ter outro desafio importante no sul do país agora contra o Figueirense, e a gente precisa voltar de pelo menos a situação atual. A vitória está quase se tornando essencial. Mas se a gente der a mesma sorte da rodada for boa, a gente pode se contentar até com o empate. Mas para isso a gente precisa jogar em alto nível, jogar de encher os olhos os dois tempos, o primeiro e o segundo. Ou resolver tudo no primeiro. Nem sempre acontece, por isso o jogo tem 2 tempos. Então fica aí esse puxão de orelha a respeito do nosso ruim segundo tempo. Destaques dessa partida, vou trazer 2 destaques positivos. Não vou trazer destaques negativos, que eu realmente acho que a equipe jogou bem. Não assisti o jogo nas melhores condições, assisti na telinha do celular enquanto estava fora de casa. Mas do pouco que eu pude ver, olhando os melhores momentos, vou trazer aqui 2 destaques, um na defesa e um do meio para o ataque. Primeiro destaque, Valdo, o primeiro jogo dele como titular. Seguro, uma das melhores atuações defensivas do Confiança, por mais que, se olhar os números dele individual, tenham sido até abaixo de Eduardo Moura, mas a presença dele ali, a organização, a liderança, já deu para sentir uma mudança significativa aí nessa postura defensiva. A defesa já vinha melhorando, bem da verdade. A gente esperava um bombardeio e um aperreio maior com as bolas aéreas do Ipiranga e com os chutes de fora da área. Acabou que um dos chutes de fora da área passou, mas no geral o Ipiranga deu 5, 6 chutes no máximo jogando em casa. É um time que costuma fazer mais que isso, é um time que costuma dar mais chutes ao gol, e vou destacar aqui a presença de Valdo como um dos artífices dessa melhora defensiva. E por fim, Dionísio fez mais outra boa partida, chute fora da área, organizando o time. O Ipiranga em determinado momento deu muito a bola para o Confiança, ele que fazia essa articulação para a bola chegar ao ataque, então foi uma boa partida. Porém, mais uma vez, a gente só conta com Dionísio praticamente no primeiro tempo e no iniciozinho do segundo. Cansou no segundo tempo, não foi tão efetivo, e aí acabou que não teve. O Luizinho não conseguiu encontrar uma peça, não está encontrando essa peça para fazer a substituição à altura. É difícil realmente, mas vamos ver agora. À medida que Nicolas e outro menino, Mateuzinho, forem se adaptando melhor ao esquema, pegando mais ritmo de jogo, mais o estilo do Confiança, quem sabe a gente pode ter essa substituição à altura. Mas o fato é que Dionísio se tornou o dono ali da parte criativa do meio campo, merece esse elogio. É isso, turma. Esse é o nosso pós-jogo de Ipiranga 1, Confiança 0. Seguimos na 18ª colocação. Demos muita sorte que a rodada ajudou, mas não dá para contar sempre com a sorte. Precisamos voltar a vencer já na próxima rodada. Desafio duro, mas é confronto direto contra o Ipiranga. Agora a gente vai começar uma série de confrontos diretos. Não tem mais a desculpa de a gente estar pegando os times da ponta da tabela. Precisamos vencer se a gente quer realmente sair dessa zona incômoda, ou até mesmo, quem sabe, sonhar com alguma coisa a mais. Deixa sua opinião aí, o que você achou do jogo, o que você vislumbra para o futuro próximo do Confiança, e suas discordâncias da minha análise também são muito bem-vindas. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui!